Para dar continuidade à nossa discussão de hoje, a gente vai chamar agora a segunda mesa, composta por Pedro Alves e Guilherme Moraes, mudando um pouco de temática, mas também tão maravilhosa quanto a primeira. A gente vai falar sobre cultura nerd e o terror nas animações infantis. Por favor, apareçam os dois para acenar assim, e eu vou organizar aqui como a gente vai funcionar. Oi, Pedro. Oi, Guilherme. Boa tarde. Eu quero chamar agora Pedro Alves, meu amigo, para falar um pouco sobre terror e animação no conteúdo infantil. Pedro, te passo a palavra. Boa apresentação. Foi. Hoje eu vou fazer... Eu sou mestrando no programa do PPG-Com. Ia começar, de fato, antes da pandemia eclodir no Brasil. Então, tudo que eu vou mostrar aqui é muito pautado em apontamentos e percepções minhas. Esse é onde eu pretendo seguir mesmo, o objeto de estudo da minha dissertação. Mas não existem respostas, por isso que minha apresentação vai ser o mais sucinta possível para as questões serem levantadas e a gente poder debater, que eu acho que vai ser mais interessante. Como estudo de caso, eu vou usar a minissérie O Segredo Além do Jardim, do Cartoon Network, de 2014, uma minissérie curtinha. Se você quiser fazer o binge watching dela, em 1h20 você consegue terminar, e que é uma série um ponto fora da curva no canal, assim, principalmente por esse lado meio fantasioso de terror, e eu acho que ela consegue ilustrar muito bem os pontos que eu venho percebendo nas produções de terror direcionadas ao público infantil e juvenil. Eu decidi escolher essa minissérie por conta dela ter vários episódios, não ser uma coisa pontual como longa-metragem, e por ela ser também relativamente recente. Quando a gente vai estudar terror, gênero de terror, são poucas as coisas que os acadêmicos da área, ou quem estuda, têm em comum. Assim, tem várias perspectivas de vários campos. Tem desde um filósofo da arte, como Neil Carroll, que escreveu Filosofias do Terror, que é um trabalho basilar assim, para quem estuda o terror, o gênero, até, sei lá, escritores de ficção, como o próprio H.P. Lovecraft, que já escreveu também um ensaio sobre a fantasia e o terror na literatura. Então, são várias perspectivas que a gente pode abordar, mas todos eles concordam em uma coisa, em uma pergunta que meio que une motiva todos esses estudos, que seria: por que terror? Por que esse gênero, um gênero que tem um nítido objetivo de apavorar e amedrontar os espectadores, que são sensações comumente entendidas como negativas para a gente. Então, por que a gente sairia da nossa casa para uma sala de cinema, ou tiraria um pedaço do nosso dia para a gente ver uma coisa que iria nos apavorar e nos amedrontar? O que nos instiga? E aí, cada um dessas perspectivas tenta chegar a uma conclusão. Para essa apresentação, eu escolhi duas perspectivas diferentes desse gênero, de dois escritores de ficção, por achar que eles têm um conhecimento mais empírico do terror como gênero, como pessoas que consomem esse tipo de obra, e também como pessoas que planejam esse tipo de narrativa e falham ou acertam de acordo com o modo que eles escrevem esse terror. Então, eu vou usar primeiro os três conceitos, os três efeitos que o Stephen King, um escritor norte-americano bastante famoso, usa no ensaio dele chamado Dança Macabra, que ele meio que define esses três efeitos possíveis para as narrativas de terror, que as narrativas de terror querem alcançar. E eu vou usar como exemplo desses conceitos momentos do Segredo Além do Jardim. Então talvez eu solte alguns spoilers, mas assim, vou indicar para quem não viu assistir mesmo assim, porque a série não vai perder o brilho. O primeiro efeito que ele cita nessa conceituação seria o terror, que seria o medo mais sugerido pela narrativa. Eu usei como exemplo a Fera, que é o antagonista do Segredo Além do Jardim, mais pelos primeiros episódios, da forma que ela é apresentada, primeiro só como uma voz, depois só como uma sombra. É um vilão que você nunca vê. Você sempre
tem toda uma ambientação para sentir medo desse vilão, desse antagonista, e ficar temendo pelos protagonistas. É um medo um pouco mais sutil, assim. É mais pelo o que acontece subjetivamente na mente de quem está assistindo do que, de fato, o que é mostrado sobre as cenas, sobre o que é mostrado em tela. O segundo, que seria o horror, e essa é uma das criaturas também do Segredo Além do Jardim, seria uma coisa mais visual, seria uma contemplação de monstruosidades e criaturas, ou de eventos sobrenaturais. Seria um meio termo entre uma coisa subjetiva, que aconteceria mais na sua mente, de você imaginar, e coisas mais visuais mesmo, tipo essa criatura do Segredo do Jardim. E o terceiro, que seria a repulsa, eu não consegui encontrar um plano específico, mas essa cena, no caso, existe essa tia Feitiço, que é o nome dessa personagem que aparece, e que ela come tartarugas pretas, que é uma coisa. A repulsa que o Stephen King tenta definir seria um sentimento ante coisas não convencionalmente entendidas como normais. Seria uma coisa meio amoral, uma coisa nojenta. Então seria mais pautado pela violência, pelo gore. Mas isso não quer dizer que só tenha em filmes adultos, por exemplo, animações infantis, principalmente de terror, às vezes trabalham muito com a repulsa, esse meio termo entre a repulsa e o horror. E aí, passando por isso, de por que terror, chegamos à pergunta que mais me fazem quando eu apresento minha pesquisa, de por que terror infanto-juvenil. Eu vou tentar dar os dois extremos. É um objeto difícil de estudar, porque a nossa sociedade em geral tem opiniões bem definidas e fortes sobre essa relação de terror e infância, o terror e pré-adolescência. E mesmo assim, a gente consegue entender, a gente consegue ver mesmo dados que existe interesse por várias razões. Aí tem várias pesquisas sobre, várias não, pouquíssimas, para falar a verdade, sobre essa relação, mas por que interessa? O terror interessa a infância, ou o terror interessa a pré-adolescência. Eu vou dar os dois extremos, um de um lado realmente que não gosta dessa relação, que realmente fez uma espécie de censura nesse tipo de relação, e o outro de uma coisa que eu não vou dar spoiler não, mas é um outro ponto dessa linha dessa relação. Eu botei essa imagem de crianças lendo gibis porque na década de 50 e na década de 40 surgiram vários gibis de terror de uma editora chamada AC Comics. E daí que surgiram meio que obras do gênero muito famosas, como Contos da Cripta e vários outros tipos de histórias de terror em quadrinhos. E um dos consumidores mais fiéis desses quadrinhos eram as crianças e os pré-adolescentes. E aí, em 1954, um psiquiatra alemão lançou um livro chamado Seduction of Innocence, que era um livro para falar sobre essa relação e meio que criticar, mostrar que isso era um perigo para a juventude, esse tipo de contato com esse quadrinho de terror e gore, que não era para a idade dessas crianças. Isso acabou ocasionando o Comic Code Authority, que era uma espécie de autocensura feita pelos editores, que proibiu coisas como cenas violentas, até palavras como terror e zumbis, que não poderiam mais ter nos quadrinhos, e os quadrinhos para serem publicados precisavam ter o selo de aprovação dessa Comic Code Authority. E é uma coisa que aconteceu na década de 50, surgiu essa espécie de autocensura, e só foi acabar de fato, assim, foi acabando aos poucos, mas só foi encarada como um término em 2011, então foi uma coisa que foi durante muitos anos, assim, foi uma espécie de divisão que pode até hoje em dia influenciar em como a galera entende isso, essa relação de infância e terror. E o outro lado seria esse dossiê feito pelo New York Times, lançado em 2000, sobre como eles encontraram documentos que comprovavam que os grandes estúdios norte-americanos, usavam crianças e pré-adolescentes como teste de mercado para filmes violentos. E eu botei essa reportagem aqui como outro ponto, porque muitos desses filmes violentos, para falar a verdade, eram filmes de terror, geralmente slasher,
então eram filmes com bastante violência mesmo. E eles botaram, por exemplo, crianças entre 9 e 11 anos para testar premissas, conceitos da sequência do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Que não sei quem conhece, mas é um filme sobre um assassino em série que mata pessoas com gancho. Então, assim, os dois polos, das pessoas muito preocupadas, até demais, que censuram todo tipo de obra, e das pessoas que querem entender essa relação de uma forma absurda e botam crianças para ver coisas que não são apropriadas para a idade dela, ou saber coisas, ou testar coisas. Então, é uma coisa muito difícil de você estudar. Por causa disso, não existem muitos estudos, pessoas que se adentram nisso, muito pelo preconceito, pela história mesmo, do próprio gênero, e dessa relação que o tempo construiu sobre a infância, a pré-adolescência e o gênero de terror. A Criança e o Terror. Eu escolhi esse trecho do livro do Stephen King, onde ele fala que as crianças estão mais aptas a lidar com o terror e a fantasia nos seus próprios termos que os mais velhos. Ele chega até a comentar nesse trecho do livro que as crianças, na verdade, seriam um público perfeito para o gênero. E muito disso se deve ao poder imaginativo delas. Ele fala que não importa o quão ruim o filme termine, as crianças sempre podem levar, assim, claro que filmes de terror para a idade dela, a gente pode chegar nisso mais tarde, mas não importa o quão ruim termine o filme, ela sempre vai, ou quão bom termine o filme, ela sempre vai pensar no depois. Ela vai construir meio que uma continuação na cabeça dela do que poderia ter acontecido depois. O filme nunca termina onde os créditos aparecem, nos filmes infantis. E isso dialoga muito com uma coisa. Existe um pré-requisito para isso, que aí eu usei uma frase do R.L. Stein, que ele é também um autor norte-americano. Ele é conhecido como Stephen King para crianças. Ele tem vários livros publicados dessa série Goosebumps e de outras séries de terror, claramente de terror, direcionado ao público infantil. E eu gosto de usar ele como exemplo exatamente por isso, dele ter esse conhecimento empírico de quem faz terror e sabe o que falha, o que dá certo e o que dá errado. E ele também passou por várias plataformas, assim. Tem quadrinho, gibi, livro, filme, série sobre as obras dele. E ele comenta que o terror para criança deve ser como as montanhas russas, no quesito de que a criança sabe que sentirá medo durante o passeio da montanha russa, mas ela também sabe que no final ela será sã e salva, que é meio que um paralelo que o Stephen King usa como terror em geral. Mas o R.L. Stein, como tem esse conhecimento de fazer produções para crianças, obras para crianças, ele meio que cita, inclusive, exemplos assim do que deu certo e o que deu errado nas obras dele. E isso de terminar com montanha-russa, as crianças terem... O Stephen King usa até dois termos muito importantes, que seria a reintegração e a segurança da criança, delas no final, nem das crianças, desses protagonistas que crianças estão assistindo nos filmes. Não quer dizer que o filme tenha um final feliz ou positivo. A criança pode não, ou o protagonista pode não conseguir o que ele quer durante o filme, mas você não pode nunca dar fim àquele personagem de alguma maneira, dele desaparecer para sempre, ou de acontecer alguma fatalidade. Você tem que sempre dar margem para que aquela história continue de alguma forma. Ele cita que em um dos livros dele, ele fez um personagem desaparecer no final, e durante anos ele ficou recebendo cartas das crianças reclamando do final daquele livro específico, e ele teve que fazer uma continuação tentando consertar esse erro. Eu fiz esse panorama da animação de terror para o público infantil-juvenil, tentando ser o mais amplo possível para mostrar as possibilidades. A gente pode ver aí, desde os 13 Fantasmas de Scooby-Doo, que o Guilherme falou, até as aventuras de Billy Mandy, Coraline, Coragem com Covarde, tem séries de TV, longas metragens, em stop motion, em 3D, em 2D. Então, assim, existem uma ampla diversidade de obras. E o que meio que pode unir esse tipo de obra? O que elas podem ter em comum nas suas narrativas? Que é o que me motivou a fazer essa apresentação, esses apontamentos que eu fui percebendo. A primeira, usando de novo, voltando ao Segredo do Jardim, seria essa transmutação de elementos do gênero de terror. Então, por exemplo, o Segredo do Jardim conta a história de dois irmãos que começam a minissérie numa floresta, perdidos, e eles têm o objetivo de voltar para a casa deles. E
desde o começo da série, onde eles começam numa floresta escura, que é meio que um ambiente de terror comum, assim, meio que senso comum das narrativas meio fabulescas, até os ambientes que eles vão acompanhando durante os episódios. Esse, por exemplo, é uma mansão que lembra muitas mansões góticas de filmes de fantasma. Quem gosta muito do gênero pode reconhecer durante o episódio como eles constroem esse ambiente, referenciando esse romance gótico já famoso também. E inclusive, nessa história, nessa narrativa, eles estão tentando descobrir a origem de um fantasma que está assombrando essa mansão. A outra coisa que vai também dialoga muito com esse senso de reintegração e segurança, e ao mesmo tempo de que as crianças têm esse poder imaginativo de resolver nos próprios termos dela o problema, é que os monstros do Segredo do Jardim, que vão aparecendo, as criaturas monstruosas, elas sempre vão sendo desconstruídas de alguma maneira no final pelos protagonistas. Então temos logo no primeiro episódio aparece esse lobo gigante, e que no final os protagonistas acabam vencendo ele, descobrindo que era um cachorro enfeitiçado, da maneira deles. Temos também um gorila gigante, que fica assombrando uma escola onde eles estão passando, e no final do episódio eles têm uma coisa meio Scooby-Doo, que eles descobrem que é um homem preso numa fantasia, tentando se libertar. E tem essa coisa, esse diálogo com a própria cultura do Halloween. O Segredo do Jardim foi lançado no começo de novembro, então não acho que seja por coincidência essa data, logo depois do Halloween norte-americano. E eles têm essa vila habitada por abóboras que tem vida própria, e eles passam toda a história achando que essas abóboras, que têm uma aparência meio sombria, meio macabra, vão fazer alguma coisa com eles, e no final eles descobrem que eles estão ajudando essas abóboras a resgatarem um dos outros habitantes da vila para se juntarem a eles. Eu quero deixar algumas considerações finais, até para levar também, não são certezas, como eu disse no começo, mas são mais nesse sentido de percepções, dessa percepção do efeito de horror, que na verdade que tem muito, muito frequentemente em todas essas narrativas de terror direcionadas ao público infanto-juvenil, esse horror como um meio termo entre a subjetividade e uma coisa mais visual, de criaturas, de efeito de acontecimentos sobrenaturais, que geralmente a gente encontra bastante, e as transmutações de elementos do gênero. Desde criaturas, aparece zumbi, por exemplo, em muitas obras de horror. Essas criaturas que já estão no imaginário popular do gênero, elas são transmutadas, suavizadas ou não. Isso não quer dizer que elas ficam menos assustadoras, só quer dizer que elas são reinterpretadas para o público-alvo específico daquelas obras. E esses dois conceitos, para mim, são fundamentais, até onde eu vi, de reintegração e segurança. Os protagonistas, e eu usei o último plano de O Segredo Além do Jardim, eles sempre são reintegrados. Isso não quer dizer, eu escolhi O Segredo Além do Jardim, que tem um final positivo, mas isso não quer dizer que eles realmente teriam que conseguir voltar para casa. Assim como todo... Eles poderiam ter conseguido, mas eles precisavam ter reintegrados em alguma espécie de comunidade onde eles se identificassem e em segurança. Eles não poderiam ter acabado para sempre, não poder a criança poder imaginar uma continuação para aquele tipo de história. Quero dizer obrigado a todos que viram. Isso foi tudo por enquanto. Vamos aguardar as perguntas. Quem quiser tirar print do meu contato para entrar em contato, para a gente conversar um pouco mais sobre o terror direcionado ao infanto juvenil, esse é o meu e-mail, e os arrobas nas redes sociais também. Pedro, parabéns pela exposição aqui. Muito bom te ouvir, muito bom ver sua pesquisa em andamento. Fico realmente feliz por você.